pede-me a Casa do Conselho de Gouveia que me associe às comemorações do 69º aniversário da sua fundação, dedicando algumas palavras ao percurso de vida de um dos seus mais ilustres cofundadores, o Sr. Dr. António Alçada. É uma solicitação que sobremodo me honra e à qual procurarei, pois, corresponder. O Sr. Dr. António Alçada foi, no seu tempo, uma das pessoas que mais fizeram em prol de Gouveia e seu concelho. E se é certo que, em vida, homenagens e merecidos reconhecimentos lhe não foram nunca regateados, não menos certo será que, odiernamente, o nome e o exemplo do Sr. Dr. António Alçada parecem já pouco lembrados, maiormente em Gouveia e seu concelho. Destinar-se-ão, pois, as considerações sucintas que passaremos a expender, a contribuir, de certa forma, para a rememoração de um insigne vulto a quem todos os govienses devem render um preito da mais sincera gratidão. Com efeito, o percurso de vida do Sr. Dr. António Alçada, não só em termos profissionais, mas também do seu contributo, da sua ação em prol de Gouveia e do seu concelho, perfilam-se, nesse sentido, assaz elucidativos. O Sr. Dr. António Alçada, de seu nome completo, António Lopes da Costa Alçada de Paiva, é bem verdade que não nasceu em Gouveia. O Sr. Dr. António Alçada era natural da cidade da Covilhã. Era natural da cidade da Covilhã, onde nasceu no dia 15 de setembro de 1902. Um facto curioso que conseguimos extrair do seu assento de batismo prende-se com a circunstância de haver sido batizado em casa, de haver sido batizado in articulo mortis, isto é, estando em perigo de vida. Foi batizado na residência de seus pais pelo pároco de Santa Maria Maior da Covilhã, o reverendo José da Costa Tavares. O assento de batismo, com data de 31 de dezembro desse ano de 1902, não vai, todavia, assinado pelo padre José da Costa Tavares, mas sim por um outro sacerdote que também muito diz a Gouveia e seu concelho. Trata-se do Sr. Padre António de Jesus Hipólito Parente. O Sr. Padre Parente, muito recordado. Lembremos, muito singelamente, que o Sr. Padre Parente foi pároco em Melo, onde foi professor de violino de Virgílio Ferreira, do futuro grande escritor Virgílio Ferreira. E, posteriormente, o Sr. Padre Parente foi também pároco em Gouveia, onde não só foi professor de música, digamos assim, promoveu o ensino da música, como também promoveu a formação de diversos organismos musicais e onde desenvolveu uma ação, em geral, a vários títulos notável. E, já agora, e a talho de foice, sempre se dirá que o Sr. Padre Parente tinha mais dois irmãos igualmente notáveis. O Sr. Padre Joaquim Dias Parente, que foi pároco de Santa Maria de Manteigas, da paróquia de Santa Maria de Manteigas. O Sr. Padre Joaquim Dias Parente, que era um músico exímio. Aliás, todos os irmãos Parente eram grandes músicos. O Sr. Padre Joaquim Dias Parente, além de ter composto diversos temas de música sacra,
ficaram célebres, era, pasme-se, um distintíssimo executante de guitarra de Coimbra, tendo chegado a atuar para Sua Excelência Reverendíssima o Senhor Bispo da Guarda e outro sim, em Roma, para Sua Santidade o Papa Pio XI, que o ouviu comovido. E mais um irmão havia, que era José Parente, José Dias Hipólito Parente, farmacêutico, na cidade da Covilhã, que fez o seu exame de farmacêutico na antiga Escola de Farmácia anexa à Universidade de Coimbra e que era também um muito distinto cultor da guitarra de Coimbra, de quem me recordo perfeitamente de ter ouvido gravações, remontando, salvo erro, ao ano de 1927, seguramente de finais da década de 20, do século passado, em que José Parente executava alguns temas de guitarra, em guitarra de Coimbra, com uma técnica absolutamente notável. Absolutamente notável. Bom, mas voltando então ao nosso homenageado, ao Sr. Dr. António Alçada. O Sr. Dr. António Alçada nasce, de facto, na cidade da Covilhã. Nasce na cidade da Covilhã no dia 15 de setembro de 1902, pelas 2 horas da tarde, e é filho de representantes de 2 grandes famílias de industriais. Seu pai, João Mousaco Alçada, provinha de uma família de conceituados industriais de lanifícios da Covilhã, a família Alçada, justamente, e sua mãe, a senhora Dona Ludovina dos Anjos Lopes da Costa e Alçada, era natural da freguesia de Moimenta da Serra, da aldeia de Moimenta da Serra, do nosso concelho de Gouveia. Assim se explicando, pois, desde logo, a ligação por via familiar, por via do sangue, do Sr. Dr. António Alçada ao concelho de Gouveia. Mas essa ligação não tinha que ver apenas com o vínculo com a sua família materna, pois que o próprio Dr. António Alçada dizia: se pertenço à Covilhã pelo berço, sou de Gouveia pelo coração. Portanto, é caso para dizer que também pela via límpida do coração, para usarmos a expressão de um distinto escritor português, o Sr. Dr. António Alçada vinha a pertencer inequivocamente ao concelho de Gouveia. Mas não só por isso. Repasse. Era, pois, filho de João Mousaco Alçada e da sua Dona Ludovina dos Anjos Lopes da Costa e Alçada. Seu pai natural da Covilhã, sua mãe, como já dissemos, natural de Moimenta da Serra, do nosso concelho de Gouveia, onde, aliás, seus pais casaram. Embora residissem, na altura do seu nascimento, na Covilhã. Seus avós paternos eram João Mendes Alçada de Paiva e Dona Rita do Sacramento Mousaco Alçada, mais uma vez representantes de ilustres famílias de industriais da Covilhã, de industriais de lanifícios, e seus avós maternos de Moimenta da Serra eram nem mais nem menos que o grande e saudoso industrial de Moimenta da Serra, lanifícios também, António Augusto Lopes da Costa e sua esposa, Dona Adelaide dos Anjos Ribas da Costa. Foram padrinhos do Sr. Dr. António Alçada, seu tio paterno, o Dr. Aníbal Mousaco Alçada, nesta altura ainda estudante, viria a formar-se em medicina mais tarde, e sua avó materna, a Sra. Dona Adelaide dos Anjos Ribas da Costa, que, à altura do nascimento do Sr. Dr. António Alçada, era já viúva de seu marido, António Augusto Lopes da Costa. Portanto, está estabelecida e explicada a ligação familiar, o vínculo familiar, desde logo, do Sr. Dr. António Alçada com o concelho de Gouveia e com a ilustre família Lopes da Costa.
Mas há mais, pois que o Sr. Dr. António Alçada, aliás, cumpre desde já destacar um artigo de cariz, podemos dizer, autobiográfico, que o Sr. Dr. António Alçada publicou no jornal Notícias de Gouveia, de que era, aliás, assíduo colaborador, no jornal Notícias de Gouveia de 9 de janeiro de 1966, artigo autobiográfico esse que tem justamente por título Gouveia, adeus, de que se despedia o Dr. António Alçada. No fundo, despedia-se da advocacia. Escreveu este artigo quando justamente cessou a sua atividade profissional como advogado em Lisboa. E entendeu, nessa altura, dever deixar aos seus conterrâneos, que os considerava como tais, pois que, embora, como dissemos, não nascido em Gouveia, sentia Gouveia verdadeiramente como a sua terra, e, portanto, entendeu dever deixar aos seus conterrâneos algumas linhas autobiográficas. E em boa hora o fez. Esse artigo é extremamente interessante e, entre outras coisas, podemos de facto captar as reminiscências da infância que o Sr. Dr. António Alçada passou em Moimenta da Serra. Portanto, posto que, nascido na Covilhã, o Sr. Dr. António Alçada venha passar a sua infância em Moimenta da Serra, terra da sua família materna. É, aliás, curioso, na medida em que pudemos descortinar no arquivo da Fundação Mário Soares, um arquivo, aliás, que é de prestimosa valia para os investigadores, podemos descortinar nesse arquivo uma carta de João Mousaco Alçada, pai do Sr. Dr. António Alçada, carta essa datada de 30 de maio de 1911, escrita em Moimenta da Serra e dirigida ao Sr. Dr. Bernardino Machado. Nessa carta, João Mousaco Alçada solicitava a nomeação para um cargo público, qual fosse o de inspetor, na fiscalização das sociedades anónimas, nomeação essa que, segundo se infere pelo texto da mesma missiva, passava pelo Ministro das Finanças. Nessa mesma carta, alude a dado passo ao seu amigo Pedro do Amaral Boto Machado, que, como sabemos, foi uma distintíssima figura da República, deputado e senador do Congresso da República e governador de São Tomé e Príncipe, além de ter sido, ainda antes disso, herói da revolta do 31 de janeiro de 1891 no Porto. Esta ligação de amizade do pai do Dr. António Alçada com Pedro Boto Machado é sobremodo curiosa. Aliás, alguns anos depois, quando Pedro Boto Machado é justamente nomeado governador de São Tomé e Príncipe, João Mousaco Alçada vai acompanhá-lo como subcurador. Bom, portanto, o Sr. Dr. António Alçada passa de facto a sua infância em Moimenta da Serra e dessa estadia prolongada em Moimenta guarda as mais belas recordações. Posteriormente, irá rumar a Lisboa, irá rumar à capital. E é em Lisboa que o Sr. Dr. António Alçada vai licenciar-se em Direito na Nobel Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que havia sido fundada em 1913. Portanto, podemos dizer que o Sr. Dr. António Alçada integra um dos primeiros cursos da Faculdade de Direito de Lisboa. O Sr. Dr. António Alçada licencia-se em Direito no dia 8 de julho de 1924 e, na Faculdade de Direito de Lisboa, tem como condiscípulos algumas das que viriam a ser
das mais ilustres figuras do país nas décadas vindouras. De entre esses condiscípulos, cumpre destacar nada mais, nada menos do que o professor Marcelo Caetano. No Notícias de Gouveia, de 5 de março de 1967, pouco tempo tinha passado do falecimento do Sr. Dr. António Alçada, nós topamos, logo na primeira página, com uma curiosa carta de uma também colaboradora frequente do jornal, a senhora professora Dona Arminda Alves Caetano da Silva Sanches, evocando o Sr. Dr. António Alçada. Esta carta terá porventura maior significado se esclarecermos que a senhora professora Dona Arminda Alves Caetano da Silva Sanches era a irmã mais velha do professor Marcelo Caetano e mãe do senhor engenheiro Rui Alves da Silva Sanches, que viria a ser ministro das Obras Públicas e das Comunicações em governos de seu tio, em governos de Marcelo Caetano. Dessa missiva dizia a senhora professora Dona Arminda Alves Caetano, residente em Coimbra, e que de Coimbra escreveu para o Notícias de Gouveia esta carta, datada de 27 de fevereiro de 1967 e publicada, pois, no Notícias de Gouveia de 5 de março do mesmo ano. Dizia: vi, com emoção e surpresa, a notícia do falecimento do Dr. António Alçada, em vários jornais, tanto mais que o não julgava tão gravemente doente. Fiquei sensibilizada, como aliás se fica em cada vez que se perde um amigo. Tenho na minha frente uma carta, datada de 17 de fevereiro de 1966, tão preciosa para mim que a conservei e coloquei entre os papéis guardados com mais carinho e veneração. Nela referia o Dr. António Alçada a sua maior estima e admiração por um meu familiar que efetivamente lhe era muito dedicado desde os bancos universitários, e contava-me episódios dessa época, evocativos da mútua simpatia que entre eles tomou corpo e se transformou em velha e sincera amizade, resistente a todos os embates que a vida nos oferece com mais ou menos frequência e violência. Facilmente se perceberá que o familiar a quem a senhora professora Dona Arminda Alves Caetano se referia era seu irmão, o professor Marcelo Caetano. E isso nos ajudará a compreender que num opúsculo que o senhor Dr. António Alçada fez publicar pouco tempo antes do seu falecimento, e de que vamos falar um pouco mais desenvolvidamente mais adiante, opúsculo esse intitulado Senhor Ministro da Justiça, Excelência, a certa altura, o Sr. Dr. António Alçada se referisse à figura do seu antigo condiscípulo, Sr. Professor Marcelo Caetano, nestes termos. O Sr. Professor Marcelo Caetano, bem conhecido e apreciado em Gouveia, onde já houve a grata oportunidade de uma excelente convivência, ainda hoje lembrada, é muito justamente considerado um dos maiores e mais respeitados valores nacionais. Tanto assim sucede que até num jornal da imprensa diária se escreveu a seu respeito o seguinte: o professor Marcelo Caetano, ousamos afirmá-lo, defrauda o país na medida em que lhe falta, com a sua experiência política, que nos poderá ser útil em muitos casos. E seguidamente acrescenta-se: não estamos tão ricos de valores que a sua colaboração
possa ser dispensada ou recusada se algum dia voltar a ser-lhe solicitada. Esta convivência a que o Sr. Dr. António Alçada se referia, esta convivência em Gouveia do professor Marcelo Caetano, prende-se com uma estadia do futuro presidente do Conselho em Gouveia em meados dos anos 30. Aliás, o Sr. Dr. Marcelo Caetano teve, enfim, vários contactos com um outro membro, justamente da família Alçada, que foi o também grande industrial em Gouveia, João Lopes da Costa Alçada, que desempenhava na altura em Gouveia as funções de delegado regional da Mocidade Portuguesa, na época em que o professor Marcelo Caetano era o comissário nacional da mesma organização. Bom, portanto, estamos a ver que o Sr. Dr. António Alçada, na capital, travou conhecimento nos bancos da faculdade e não só, com algumas das mais ilustres figuras do nosso país nas décadas subsequentes. O Dr. António Alçada tinha, de facto, uma facilidade em estabelecer contactos, fazer amigos, que viria, de facto, foi uma característica que se manifestou ao longo de toda a sua vida e que granjeou a admiração, a simpatia, o apreço de um sem número de individualidades deste país, não só naturalmente pelas suas excelsas qualidades de caráter, como também pela sua imensa qualidade profissional e pelo prestígio que também em termos profissionais soube granjear. E porque falamos no aspecto profissional, cumpre algo dizermos sobre esse lado da vida do Sr. Dr. António Alçada. Quando terminou o seu curso de Direito em Lisboa, em 1924, o Sr. Dr. António Alçada ingressou na magistratura do Ministério Público, como na altura, aliás, era da regra. E veio para Gouveia. O Sr. Dr. António Alçada regressa a Gouveia para exercer as funções de subdelegado do Procurador da República. Subdelegado do Procurador da República. Em Gouveia, e socorremo-nos, uma vez mais, do seu excelso artigo autobiográfico Gouveia Adeus, publicado no Notícias de Gouveia, de 9 de janeiro de 1966. Em Gouveia, o Sr. Dr. António Alçada trabalha, enquanto magistrado, com duas notáveis figuras da magistratura portuguesa e que chegariam muito longe. Ambas, de facto, chegariam a ser, ambos estes magistrados, chegariam a ser colendos conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Trata-se do Sr. Dr. Amadeu Vítor de Miranda Monteiro, que era então juiz de direito da comarca de Gouveia, natural de Carregal do Sal, formado em Direito pela Universidade de Coimbra, mais tarde veio a ser presidente da Câmara de Carregal do Sal, e do Sr. Dr. António Fragoso de Almeida, que nesta época era o delegado do Procurador da República na comarca de Gouveia, e portanto às ordens de quem se encontrava o Sr. Dr. António Alçada como subdelegado do Procurador da República. O Sr. Dr. António Alçada tem palavras de nímio apreço, de lídima gratidão para com estes dois grandes mestres. É assim mesmo que ele os trata, verdadeiros mestres desse aprendiz de magistrado, a expressão é do próprio Sr. Dr. António Alçada, verdadeiros mestres desse aprendiz de magistrado que era então o Sr. Dr. António Alçada. Mas o Sr. Dr. António Alçada não veio a seguir, por sua opção própria, a carreira da magistratura. Algum tempo depois, retorna a Lisboa para fazer o estágio de advocacia e falo com outra insigne figura do foro
e no mundo jurídico português desse tempo. Faz o estágio com o Sr. Dr. José do Vale Matos Cid. O Sr. Dr. José do Vale Matos Cid tinha, inclusive, sido Ministro da Justiça ao tempo da Primeira República, mais exatamente no ano de 1921, no governo de Tomé de Barros Queiroz. É também com profundo apreço que o Sr. Dr. António Alçada se refere ao Dr. Matos Cid, seu patrono, e mais tarde seu colega de escritório, porquanto, fim do estágio, o Sr. Dr. António Alçada passou a trabalhar conjuntamente com o Sr. Dr. Matos Cid, a quem trata, ainda tantos anos depois, neste artigo intitulado Gouveia a Deus, a quem trata como mestre de advogados. Mestre de advogados. Que, aliás, o tratava a ele, Dr. António Alçada, à época então jovem advogado, e sendo o Dr. Matos Cid já uma pessoa de provecta idade e de créditos bem firmados no mundo forense, tratava o Dr. António Alçada com uma deferência e um respeito verdadeiramente desvanecedores, tendo em atenção tão grande diferença de idades e de estatuto, pois que o Sr. Dr. António Alçada estava a começar a sua carreira na advocacia e, como digo, o Sr. Dr. Matos Cid era já um nome firmado nas letras jurídicas portuguesas. O Sr. Dr. António Alçada vai cultivar uma carreira longa e prolífica na advocacia durante mais de 40 anos, com escritório em Lisboa. Vemos que nos finais de 1951, se consultarmos a relação dos advogados inscritos na Ordem em 31 de dezembro de 1951, verificamos que, nessa altura, o Sr. Dr. António Alçada tinha escritório na Rua do Crucifixo, número 86, segundo direito, em Lisboa. O Sr. Dr. António Alçada dedica-se, pois, longamente à advocacia, durante mais de 40 anos. Advoga sobretudo em matéria civil, mas rapidamente, por seus méritos, seguindo a uma posição cimeira no mundo forense e, particularmente, no meio forense de Lisboa, onde, na sua altura, pontificavam nomes ilustres da advocacia nacional. Lembremos, entre muitos outros, os doutores Azeredo Perdigão, Bustorff Silva, Ramada Curto, Barbosa de Magalhães, Magalhães Godinho, Palma Carlos, Carlos Lima e tantos outros que fizeram dessa época uma época áurea da advocacia portuguesa. Ainda, e justamente com o escritório na mesma rua onde o teve o Sr. Dr. António Alçada, o Sr. Dr. Fernando de Abranches Ferrão, aliás, filho de uma ilustre figura do nosso concelho vizinho de Ceia, o Sr. Professor Dr. António de Abranches Ferrão, e tantos outros. E, nesse meio, não deixou o Sr. Dr. António Alçada de se destacar também como um causídico brilhante, um orador notável, uma figura respeitadíssima no foro, quer por seus pares, pelos seus colegas advogados, quer por magistrados. Mas não se quedou pela advocacia a vida profissional do Sr. Dr. António Alçada. Muitas outras atividades mereceram a sua atenção e beneficiaram do seu enorme talento.
Numa dessas, porém, e posto a haja exercido com a honradez e a proficiência que eram seu timbre, o Sr. Dr. António Alçada conheceu alguns dissabores, de que nos dá uma pungente nota nesse referido artigo Gouveia a Deus. Vamos sintetizar esse episódio. O Sr. Dr. António Alçada foi durante vários anos consultor jurídico da Federação Nacional dos Industriais de Lanifícios, da FNIL, um organismo de considerável peso no nosso aparelho corporativo, até atendendo-se à importância que a indústria de lanifícios nessa altura ainda tinha, sobretudo na Covilhã, muito justamente considerada a Manchester portuguesa, e em Gouveia. Pois sucede que, ao tempo da Segunda Guerra Mundial, mais exatamente em 1943, o Sr. Dr. António Alçada, no seu papel de consultor jurídico da Federação Nacional dos Industriais de Lanifícios, deu um parecer sobre determinado assunto, parecer esse que, digamos assim, não era conforme aos desejos e às intenções da Comissão Administrativa que então dirigia esse organismo corporativo. E porque assim foi, essa mesma Comissão Administrativa tratou do afastamento do Sr. Dr. António Alçada quase como se fora persona non grata, convidando-o a apresentar a sua demissão. Algo que, evidentemente, o Sr. Dr. António Alçada recusou terminantemente fazer. Recusou-se terminantemente. A sua honradez não lhe o permitia. A Comissão Administrativa não teve outro remédio senão recorrer a um expediente que foi o de ficcionar a extinção do cargo de consultor jurídico, quando o facto é que dali a pouco tempo estava nomeado um novo consultor jurídico. Bom, mas o que é certo é que algum tempo depois toma posse uma nova comissão administrativa que promove uma sindicância aos atos da anterior comissão e constata a existência, a prática de inúmeras irregularidades. Uma das quais, este afastamento perfeitamente iníquo do Sr. Dr. António Alçada. A nova comissão administrativa significa-lhe isso mesmo, transmite-lhe, no fundo, a certeza de que o Sr. Dr. António Alçada havia procedido retamente, como era seu apanágio, e faz-lhe uma espécie de, digamos, de manifestação de desagravo ao dar-lhe plena razão no episódio que vimos de sintetizar. Todavia, esse mesmo episódio não deixou de significar para o Sr. Dr. António Alçada, não deixou de trazer-lhe uma profunda amargura pela ingratidão, pela desconsideração que haviam demonstrado por si, e desse estado de amargura resultou grave abalo para a sua saúde, que viria a ter consequências trágicas muitos anos mais tarde. Viria a desencadear uma doença prolongada que o vitimou. Mas não se ficou por essa manifestação de desagravo da nova comissão administrativa este episódio com a FNIL. O Sr. Dr. António Alçada fez uma exposição do caso à Ordem dos Advogados, uma exposição notável
intitulada justamente A Toga Não É Uma Libré. A Toga Não É Uma Libré, em que expunha todos os fundamentos da razão que lhe assistia, com a mestria íncita ao gênio jurídico do Sr. Dr. António Alçada. Mas muitos outros cargos de grande relevo foram desempenhados pelo Sr. Dr. António Alçada. O Sr. Dr. António Alçada foi o primeiro comissário do governo junto da Rádio-Televisão Portuguesa, da RTP. Quando a RTP foi fundada, em 1955, o primeiro comissário do governo, cujas funções eram as de superintender na fiscalização do funcionamento da empresa, que no caso tinha a concessão do serviço de televisão, o primeiro comissário do governo junto à RTP foi justamente o Sr. Dr. António Alçada. E à data do seu falecimento, também por escolha governamental, era o Sr. Dr. António Alçada presidente do Conselho Fiscal da Hidroelétrica do Zézer. E, além disto, que no fundo sintetiza o percurso profissional brilhante do Sr. Dr. António Alçada, o Sr. Dr. António Alçada só deixa a advocacia por motivos de saúde no princípio de 1966, vindo a falecer em 13 de fevereiro do ano seguinte, de 1967, sendo certo que à data da sua morte desempenhava ainda as referidas funções de presidente do Conselho Fiscal da Hidroelétrica do Zézer e em prol do Conselho de Gouveia. Abordando agora mais profundamente o contributo do Sr. Dr. António Alçada em prol da dignificação e do progresso de Gouveia e seu Conselho. Foram tantas as realizações, tantas as iniciativas a que o Sr. Dr. António Alçada meteu ombros, que nos será impossível sintetizá-las no espaço deste depoimento que vai até já longo. Vamos, pois, tentar apenas elencar algumas notas essenciais. Desde logo, o Sr. Dr. António Alçada foi, porventura, o maior responsável pela criação em Gouveia da Escola Industrial nos anos 50. A história da Escola Industrial de Gouveia é sobremodo interessante, pois que na década de 1920 chegou a estar projetada uma escola industrial para Gouveia. A história conta-se em duas penadas. Gouveia tinha, desde 1919, uma escola primária superior. Convém esclarecer que o ensino primário superior foi uma criação da Primeira República, no sentido, sobretudo, de possibilitar àqueles que não tinham recursos para prosseguir estudos ao nível do ensino liceal, pois que liceus só os havia, via de regra, nas capitais de distrito, possibilitar a essas pessoas um aprofundamento dos seus estudos, uma complementação do ensino primário elementar. Gouveia teve, em 1919, uma escola primária superior, em muito devido à influência do grande republicano e grande benemérito de Gouveia, por nós já referido, Pedro Boto Machado. Essa escola primária superior, de que, aliás, meu saudoso bisavô, José de Figueiredo Oliveira, foi aluno, fez parte do primeiro curso da Escola Primária Superior de Gouveia, do curso de 1919-1922, o curso primário superior eram 3 anos, com um programa abrangentíssimo, desde o português, à matemática,
à aprendizagem das línguas francesa e inglesa, à história pátria e universal, ao desenho, aos trabalhos manuais, ao canto coral, à educação física, à biologia, às ciências fisicoquímicas, etc, etc. Portanto, eram 3 anos de estudos assaz abrangentes. Tanto assim que até houve alguns pensadores, enfim, da educação do tempo da Primeira República que criticavam um certo enciclopedismo do ensino primário superior. Bom, sem razão, na medida em que as matérias eram distribuídas de forma relativamente harmoniosa pelos 3 anos do curso e esse mesmo curso possibilitava uma formação extremamente sólida para aqueles que o frequentavam. Bom, ora, em 1924, as escolas primárias superiores são extintas, com o fito da sua reorganização. E nesse mesmo ano de 1924, era ministro da Instrução Pública o Sr. Professor Dr. António de Abranches Ferrão. António de Abranches Ferrão era natural de Ceia, do nosso concelho vizinho. Tinha-se formado em Direito na Universidade de Coimbra, onde, aliás, chegou a ser doutor em Direito, doutor de Borla e Capelo, e foi dos primeiros professores da recém-formada Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E o Dr. Abranches Ferrão, sendo Ministro da Instrução Pública, também foi Ministro da Justiça, no tempo da Primeira República, mas nesta altura a que nos estamos a reportar era Ministro da Instrução Pública. Sendo Ministro da Instrução Pública, criou, através do Decreto número 10.275, de 10 de novembro de 1924, uma escola industrial e comercial em Ceia. Até aqui tudo bem. Não fora o facto de se prever nesse diploma que, dizia o seu artigo 3º, as vagas de pessoal docente da Escola Industrial e Comercial de Ceia serão preenchidas, tanto quanto possível, por pessoal docente adido das escolas primárias superiores, que prove possuir os necessários requisitos para o bom desempenho dos cargos que passa a exercer. Ou seja, os professores da recém-criada Escola Industrial e Comercial seriam professores das extintas, entretanto extintas, escolas primárias superiores, que por via dessa extinção haviam ficado numa situação sem colocação, na disponibilidade, digamos assim, como adidos. A polémica estalou quando correu a notícia de que a Escola Industrial e Comercial de Ceia funcionaria com professores, com ex-professores, entretanto sem colocação, da extinta Escola Primária Superior de Gouveia. E pior ainda, quando no edifício onde funcionava a Escola Primária Superior de Gouveia, que era um edifício anexo, que já não existe, ao antigo Hospital de Nossa Senhora da Piedade, ali no Outeiro. Pior ainda, dizia eu, quando, por ocasião desse encerramento da Escola Primária Superior, a escola, desde 1922, que ostentava na sua frontaria o nome de Pedro Boto Machado, com efeito, através da portaria número 3147, de 6 de abril de 1922, o Ministro da Instrução Pública, o Dr. Augusto Pereira Nobre, olha, irmão do grande poeta António Nobre, o Dr. Augusto Pereira Nobre, atendendo a instantes solicitações de Gouveia e inclusive de professores da Escola Primária Superior de Gouveia, do seu Conselho Escolar, decidira atribuir o nome de Pedro Boto Machado a essa escola e causou viva sensação no povo de Gouveia o ato de terem ido arrancar da fachada do edifício as letras que compunham o nome do patrono da escola, o nome do tão querido gouviense Pedro Boto Machado. E pior ainda, portanto, quando correu a notícia de que seriam professores da extinta Escola Primária Superior de Gouveia a compor o corpo docente da projetada
Escola Industrial e Comercial de Ceia. Isto motivou uma acerba discussão no Congresso entre o ministro Abranches Ferrão e o deputado pelo Círculo de Gouveia, Dr. Augusto Pires do Val. Dr. Augusto Pires do Val era um muito ilustre advogado, bacharel formado em Direito pela Universidade de Coimbra, foi advogado em Gouveia e em Lisboa e foi muito justamente considerado, no seu tempo, o maior advogado das Beiras. Era um orador notável que bem pode dizer-se se cobriu de louros, discursando à sombra do pretório, para usar uma expressão de um célebre filme português. E de facto essa discussão entre Abranches Ferrão e Pires do Val foi violenta, digamos. O próprio Abranches Ferrão tentava justificar-se, dizendo que a extinção da Escola Primária Superior em Gouveia visaria a criação também de uma escola industrial e comercial em Gouveia. E Pires do Val retorquiu-lhe assim: estranha forma de transformação, a extinguir em Gouveia para criar em Ceia, na medida em que a tal escola projetada para Gouveia, ninguém sabia dela. Por isso mesmo, algum tempo depois, o mesmo ministro Abranches Ferrão faz publicar o decreto número 10.323, de 21 de novembro de 1924, que prevê a criação de uma escola industrial e comercial também em Gouveia. Sucede, porém, que o governo que se seguiu pouco tempo depois, recordemos, enfim, que estávamos já numa altura de grande instabilidade política, nesta fase final da Primeira República, e o governo que se seguiu, através do decreto número 10.361, de 29 de novembro desse ano de 1924, suspendeu a execução dos decretos anteriores, alegando várias razões, desde a necessidade de estudar mais detidamente as reformas a ensaiar no campo do ensino, até à falta de verba. E, portanto, a Escola Industrial e Comercial de Gouveia não sairia do papel nos anos 20. E apenas graças à persistência de um grupo de gouvienses, em que pontificou o Dr. António Alçada, é que Gouveia foi, nos anos 50 do século XX, o primeiro concelho do Distrito da Guarda a ter uma escola técnica, a ter uma escola industrial. O Sr. Dr. António Alçada desenvolveu em prol dessa causa os maiores esforços, maiormente junto de deputados à Assembleia Nacional. Nós sabemos que a Assembleia Nacional, no tempo do Estado Novo, era uma espécie de parlamento pouco mais que decorativo, que se limitava praticamente a votar as bases gerais dos regimes jurídicos, que depois seriam densificadas pelo governo, através de decretos-leis, portanto deixando quase toda a margem de manobra ao governo e à sua discricionariedade, e limitava-se, outro sim, fazia pouco mais do que isso, a aprovar a chamada Lei de Meios, isto é, a Lei de Autorização das Receitas e Despesas, e pouco mais. Todavia, a Assembleia Nacional não deixava, isto apesar também de só contar, enfim, deputados da União Nacional, a Assembleia Nacional não deixava de servir, digamos, de Câmara na qual o governo podia tomar o pulso a certas sensibilidades regionais, pois que, apesar de todos os deputados pertencerem à União Nacional, havia deputados de todo o país, de todos os cantos do país. E o governo, apesar de tudo, não deixava de ser sensível a certas reivindicações regionais, como foi o caso justamente da necessidade da criação de uma escola de ensino técnico em Gouveia, sobretudo atento ao facto de
Gouveia ser uma localidade, ainda nos anos 50 do século XX, com um meio industrial pujante, em que se justificava plenamente a criação de uma escola técnica. E assim é que, depois desses denodados esforços, sobretudo do Sr. Dr. António Alçada, em prol desta causa, o decreto número 39.700, de 18 de junho de 1954, vem a criar a Escola Industrial de Gouveia. O relatório que precede o articulado do referido decreto é sobremodo elucidativo acerca das razões que presidiram à escolha de Gouveia em detrimento da capital do distrito, da Guarda e, subentende-se, de Ceia, que foram os dois grandes interesses que, juntamente com Gouveia, se digladiaram neste processo. Gouveia, Ceia e Guarda eram as três localidades que disputavam, nesta altura, a criação de uma escola do ensino técnico. E o relatório desse decreto, número 39.700, diz-nos que se preferiu Gouveia, não só porque a Guarda já tinha estabelecimentos de ensino secundário, mas também porque Gouveia era um polo industrial de grande importância, com cerca de 1.500 trabalhadores diretos na indústria de lanifícios. E, portanto, atenta à sua densidade industrial, justificava-se plenamente a criação de uma escola de ensino técnico em Gouveia, da qual, dizia-se, também certamente alunos do Conselho de Ceia viriam a beneficiar, vindo estudar para Gouveia. Inicialmente, todavia, a Escola Técnica de Gouveia era apenas escola industrial, com o ciclo preparatório do ensino técnico e também os cursos complementares de aprendizagem de eletricista, fiandeiro e tecelão mecânico e os cursos de formação de serralheiro e de costura e bordados. Lecionavam-se algumas disciplinas do curso geral do comércio, cálculo comercial, contabilidade e datilografia, mas não havia ainda em Gouveia o curso geral do comércio, isto é, não estava ainda plenamente cumprido aquele sonho de termos uma escola industrial e comercial como tinha sido projetado nos anos 20. Mais uma vez, o Sr. Dr. António Alçada não esmoreceu e lutou tenazmente porque também em Gouveia fosse criado o Curso Geral do Comércio. Porque fosse criado na Escola Industrial o Curso Geral do Comércio, passando assim a referida escola a ser com propriedade uma escola industrial e comercial. E também isso se conseguiu e em grande medida devido à intervenção do Sr. Dr. António Alçada e da sua campanha junto dos poderes públicos em prol desse objetivo. Não foi só na criação da Escola Técnica de Gouveia que se distinguiu o Sr. Dr. António Alçada. Em muitas outras coisas em prol de Gouveia, o Sr. Dr. António Alçada prestou o seu contributo, desde a divulgação em termos publicitários do excelente vinho produzido no Concelho de Gouveia, até a uma campanha tenaz pela extinção das chamadas fontes de chafurdo. Para quem já se não lembra, as fontes de chafurdo eram justamente fontes onde as pessoas iam buscar água, que consistiam numa espécie de poças com uma certa profundidade e onde se mergulhavam os cântaros da água. E era assim que se retirava de lá água para consumo doméstico. Claro que fontes destes jaez prestavam-se muito facilmente a condições anti-higiênicas. A água muito facilmente ficava imprópria para consumo. E o Sr. Dr. António Alçada muito lutou porque fossem criadas condições de melhor abastecimento de água às várias freguesias do Concelho de Gouveia, acabando-se de uma vez para sempre com essas anti-higiênicas e sintoma de subdesenvolvimento que eram as fontes de chafurdo. E não só
o Sr. Dr. António Alçada conseguiu trazer para Gouveia as célebres bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian, percebendo a necessidade instante de concorrer para o aumento do nível cultural da população do concelho de Gouveia, conseguiu este importante melhoramento. Bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian que não serviram só freguesias do concelho de Gouveia, como também de Gouveia também irradiaram para várias outras freguesias dos concelhos de Ceia, Oliveira do Hospital, Celurico da Beira, Mangualde, Nelas e Tábua. E isto também por iniciativa do Sr. Dr. António Alçada. Além disso, não podemos esquecer naturalmente, o papel de tomo do Sr. Dr. António Alçada, como é evidente, na criação da Casa do Concelho de Gouveia, desta prestimosa associação regionalista que há 69 anos tanto vem fazendo, de há 69 anos para cá, tanto vem fazendo em prol de Gouveia e do seu concelho. O Sr. Dr. António Alçada foi um dos seus mais distintos cofundadores, como disse logo no princípio destas minhas considerações. Foi o seu primeiro presidente da direção. Sob a sua égide, promoveram-se na Casa do Concelho de Gouveia palestras, tertúlias e eventos culturais do melhor nível, com oradores convidados dos mais distintos. E, ainda à data da sua morte, o Sr. Dr. António Alçada desempenhava o cargo de presidente do Conselho Regional da Casa do Concelho de Gouveia. A muitas outras causas se dedicou o Sr. Dr. António Alçada, desde a tentativa, embora sem êxito, porque outros interesses regionais se interpuseram, a tentativa de adaptar o traçado da linha do caminho de ferro da Beira Alta, de tal guisa que, finalmente, Gouveia pudesse ter uma estação de caminho de ferro, mesmo ali à sua porta, que não, como ainda hoje sucede, uma estação a 15 km de Gouveia e já no concelho vizinho de Mangualde. Todavia, outros interesses se interpuseram e essa iniciativa não foi bem sucedida, tal como não viria a conhecer êxito a tentativa também, e que, mais uma vez, o Sr. Dr. António Alçada abraçou com grande carinho, de tentar elevar Gouveia a cidade, em meados da década de 1940. Gouveia era uma vila pujante, uma vila de indústria florescente e, portanto, tentou-se essa elevação de Gouveia à cidade. Aliás, houve um grande debate nas páginas do Notícias de Gouveia entre o Sr. Dr. António Alçada, que era a favor dessa elevação de Gouveia à cidade, e o saudoso Casimiro de Andrade, o saudoso Sr. Casimiro Nunes de Andrade, essa grande figura de escritor da nossa terra, que nos deixou, entre outros trabalhos, aquela bela novela intitulada Eu Fui um Criminoso. Casimiro de Andrade, que era contra a elevação de Gouveia à cidade, e houve de facto essa troca de pontos de vista entre o Sr. Dr. António Alçada e Casimiro de Andrade nas páginas do Notícias de Gouveia, uma discussão riquíssima de argumentos, mas também de facto essa intenção na altura não passou do limbo das boas intenções. Aliás, ficou conhecida, enfim, a frase do governador civil da Guarda da altura, que terá dito que preferia ver Gouveia como uma boa vila, uma vila pujante, uma vila destacada, próspera, do que como uma má cidade. Má cidade no sentido de, enfim, uma cidade pequena, portanto, para a vila, era uma vila pujante, mas não teria, porventura, dimensão para ser cidade. Só muitos anos mais tarde, no final da década de 80, é que, de facto, Gouveia conheceria finalmente, a elevação à cidade. E de forma justíssima. Ainda pouco antes de falecer, o Sr. Dr. António Alçada abraçou uma causa de flagrante justiça
e de tocante altruísmo. Nas páginas do seu Notícias de Gouveia, fez imprimir o Sr. Dr. António Alçada uma carta aberta ao Ministro da Justiça de então, o Sr. Professor Dr. João de Matos Antunes Varela, que, como se sabe, embora não natural de Gouveia, era natural do Alentejo, do Hervedal da Viz, contraiu o casamento em Gouveia com uma distintíssima senhora gouviense, a senhora Dona Maria Helena de Sousa Belino de Ataíde e Melo, descendente de ilustres famílias da nossa terra. Além disso, o Sr. Dr. Antunes Varela alimentava uma afeição acrisolada e pura por Gouveia e seu concelho, onde estanciava demoradamente com grande frequência e onde se sentia muito bem. E foi justamente a este também tão notável gouviense por adoção, que era o Sr. Dr. Antunes Varela, aliás, muito justamente, a quem foi muito justamente outorgado o título de cidadão honorário de Gouveia, foi ao Sr. Dr. Antunes Varela que o Sr. Dr. António Alçada se dirigiu nas páginas do Notícias de Gouveia, pedindo providências governamentais para aqueles casos pungentes em que alguém tentava salvar a vida de outra pessoa numa aflição, numa situação de urgência, e nessa tentativa perdia o próprio Salvador a sua vida, deixando por hipótese família desamparada, mulher, viúva, filhos, órfãos. O Sr. Dr. António Alçada, nessa carta aberta, descrevia, aliás, alguns casos desses jaez, e pedia que, em situações tais, fosse criada uma pensão destinada às viúvas e aos órfãos dessas pessoas que perdiam a vida por um ato de profundo altruísmo, tentando, pois, salvar outras pessoas que estivessem elas em perigo de vida. Esta iniciativa colheu um aplauso generalizado não só de figuras destacadíssimas da vida pública nacional, como também dos mais variados órgãos da imprensa, desde o Diário de Lisboa, ao Diário Popular, ao jornal O Século, ao jornal de Sintra, ao Diário de Coimbra, etc, etc. Portanto, ainda pouco antes do seu falecimento, o Sr. Dr. António Alçada pugnava por uma causa de extrema nobreza e de profunda justiça e do mais tocante altruísmo. O Sr. Dr. António Alçada estava já, todavia, gravemente doente, nesta altura. Estava gravemente doente e vem a falecer em Lisboa no dia 13 de fevereiro de 1967, com a idade de 64 anos. Com a idade de 64 anos. Depois de uma missa rezada em Lisboa, na igreja São Jorge de Arroios, as cerimónias fúnebres tiveram lugar na sua tão querida aldeia de Moimenta da Serra, na Capela do Santíssimo. Estiveram presentes figuras destacadíssimas da vida pública nacional e do foro, magistrados, advogados, figuras da vida política deste país, de então. E o Sr. Dr. António Alçada foi a sepultar em jazigo da sua família materna, na aldeia de Moimenta da Serra. Deixou viúva sua esposa, a Sra. Dona Fernanda Martins de Figueiredo Alçada, e 2 filhos, o Sr. Dr. Ricardo António de Figueiredo Alçada, tal como seu pai, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa,
que, entre outros cargos, foi adjunto do subsecretário de Estado do Fomento Ultramarino e combateu na Guerra do Ultramar com grande denodo e tenacidade. E outro filho, o Sr. Dr. Fernando António de Figueiredo Alçada, que cursou o antigo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e que foi casado com a insigne escritora Isabel Alçada. Isabel Alçada foi casada em primeiras núpcias com o Sr. Dr. Fernando António de Figueiredo Alçada, daí que ainda hoje utilize o sobrenome de Alçada, do seu primeiro marido, como nome literário. Foram várias e tocantes as reações de figuras dos vários quadrantes da vida nacional à morte do Sr. Dr. António Alçada e, logo um ano depois, a Casa do Conselho de Gouveia promoveu uma luzida sessão de homenagem a esta figura insigne que tanto tinha contribuído, não só para o prestígio desta tão notável associação regionalista, esta tão prestimosa associação regionalista, como também para a dignificação do nome de Gouveia e do seu concelho. Vou terminar, pois que creio que já me terei alongado em demasia. Não sei antes, todavia, pedir licença àqueles que me escutam para ler dois textos. O primeiro deles foi publicado no Notícias de Gouveia, a propósito do falecimento do Sr. Dr. António Alçada, no Notícias de Gouveia de 5 de março. Aliás, no Notícias de Gouveia do dia 19 de fevereiro de 1967, e trata-se da última carta. É mesmo assim, aliás, que este naco de prosa surge epigrafado. A última carta que o Sr. Dr. António Alçada endereçou aos seus queridos amigos, Sr. José de Almeida Mota, fundador e diretor do Notícias de Gouveia, e seu filho, o Sr. Professor Carlos Gomes de Almeida Mota. Diz assim o texto publicado pelo Notícias de Gouveia, a que se segue a última carta escrita pelo Sr. Dr. António Alçada. Mantínhamos com o Dr. António Alçada correspondência regular, não só por ele ser um dos nossos colaboradores mais frequentes, mas também pelo desejo que sempre manifestou em contactar com os problemas da nossa terra, com os quais gostou sempre de estar em dia. A carta que, seguidamente, transcrevemos, a sua última carta, não foi publicada no número do aniversário apenas porque chegou à nossa redação tardiamente, isto é, quando já procedíamos à expedição daquela edição, da edição do aniversário do jornal, entenda-se. Aqui se registra integralmente como prova da sua boa e imprescindível amizade. E dizia então a última carta do Sr. Dr. António Alçada. Lisboa, 9 de fevereiro de 1967. Meus amigos José e Carlos Mota, poucas vezes tem sido tão apropriado o uso do lugar comum de apenas duas palavras como vai ser agora. Na verdade, apenas duas palavras certamente traduzirão tudo o que de momento a oportunidade determina. Ambas são espontâneas. Deus é testemunha.
Uma para o pai, outra para o filho. Para o pai, o reconhecimento pelo muito, muitíssimo, que tem feito a favor do nosso Conselho de Gouveia. Para o filho, a primeira reclamação, que consiste em empregar no jornal um papel melhor, aumentando para tanto as assinaturas. Ainda há pouco tempo, me passaram pelas mãos 2 semanários com um papel digno das regiões em que se publicavam e cujas assinaturas anuais eram de 50 escudos e de 70 escudos. Tenho o direito de exigir a publicação desta carta e faço uso desse direito, subscrevendo-me com estima e apreço. António Alçada. Esta carta dirigia-se ao Sr. José de Almeida Mota e a seu filho, o Sr. Professor Carlos Mota, que por esta altura tinha assumido as funções de subdiretor do jornal Notícias de Gouveia, cuja direção assumiria por morte de seu pai em 1970. E para concluir, vamos, pois, evocar aqui um poema que creio que será um bom epílogo para esta rememoração que pretendemos fazer de um gouviense tão ilustre e que merece tanto o nosso apreço como foi o Sr. Dr. António Alçada. Justamente à sua memória, peço vénia para dedicar um poema da autoria de um também ilustre gouviense, notabilíssimo escritor e insigne médico na cidade de Viana do Castelo, que foi o Sr. Dr. José Gomes de Almeida Crespo. José Crespo. Do Sr. Dr. José Crespo, e em memória e homenagem do ilustre gouviense, que também foi o Sr. Dr. António Alçada, o poema da Beira. Nasci beirão, tenho no olhar, na voz, no coração. Na beira me criei, entre cardos e flores, com os lobos a uivar nas noites tormentosas e os acordes das flautas dos pastores, quando as ovelhas param sequiosas junto aos ribeiros de água sussurrante que descem das alturas majestosas e o rio leva até ao mar distante. Canto a rude beleza dos seus montes e os legendários poentes sobre o mar, os profundos covões e os vastos horizontes, e o que nela me faz sofrer e amar. Nasci beirão, tenho no olhar, na voz, no coração, no meu olhar castanho, a bruma das distâncias, na minha voz serrana, as fortes ressonâncias do vento a soluçar nos pinheirais, no coração um grande amor por ela, por esta terra antiga, farta e bela, vê-se uma vez e não esquece mais. Nasci beirão, na beira aprendi, com os lobos temerários, as águias da montanha e as cruzes dos calvários, a amar a luta, o espaço e a solidão.